comércio internacional. No mês passado, o saldo da balança comercial brasileira fechou em 8 bilhões e 900 milhões de dólares. No ano, o saldo é positivo de mais de 71 bilhões de dólares. Grande parte desse volume, desse montante, se deve às exportações de produtos do agronegócio, com destaque para o milho, né, João Pedro? Boa tarde. Boa tarde. O importante é que o Brasil é o país que é o 6º país do mundo em termos de superávit da balança comercial. Nós só perdemos para a China, para a Alemanha, a Rússia, a Austrália e a Arábia Saudita. O Brasil é o 6º. Esse volume de 70 bilhões pode chegar mais próximo de 90 bilhões até o fim do ano. Não seria surpresa chegar. Quando você fala em milho, nós estamos com 33 milhões de toneladas. O grande problema dessas culturas, exemplo do milho, que o produtor está recebendo R$ 37, R$ 36, R$ 38, não cobre o custo de produção dele. O que acontece? O milho no porto ele vale 57, 58 reais. Essa diferença é logística, é despesa portuária e é despesa de transporte. 60% do transporte no Brasil é em cima de caminhão. O caminhão, coitado, não faz milagre, ele leva no máximo 52 toneladas quando é um trem-mião aí. Mas o custo dele é maior. Se nós conseguíssemos ativar mais as ferrovias no Brasil, ampliar a oferta de ferrovia, você teria condições de competitividade. Ou com o caso do Mato Grosso, por exemplo, que é o grande exportador do Brasil. Nós estamos há 6 anos na mão do senhor Alexandre de Moraes, a questão de uma decisão dele a respeito de autorizar estudos, não é construção, os estudos para fazer a ferrogrão. Isso que atrapalha o Brasil. Um partido, o PSOL, um partido de esquerda, o PSOL não tem nenhum compromisso com o Brasil, com a sociedade brasileira, com a economia brasileira. Entrou com um processo, o Alexandre de Moraes travou o processo. Tá aí. Mas mesmo assim o Brasil vai para frente. É incrível, né? A resistência, a resiliência do nosso povo é impressionante. Os que trabalham vão para frente. O Brasil hoje é o grande exportador de soja, disputa com os Estados Unidos em primeiro lugar no milho, maior exportador de açúcar, enfim, uma série de produtos. O Brasil é top de linha, graças a essa turma que está assistindo a gente aí. Legal. Bom, já o que o Brasil exportou de milho, que é um volume histórico. Vamos começar com a carne bovina, como a gente sempre faz aqui no programa. Eu acredito, João Pedro, eu achei que foi muito bem o Brasil. Olha, a média foram 20 dias úteis. 20 dias úteis, o Brasil exportou 9.750. Veja na primeira coluna, MD é a média diária, né? 20 dias, 9.750 toneladas por dia. No acumulado do mês, 195 mil toneladas. Estamos falando de apenas carne bovina natural. Não estão nesse volume as carnes processadas, miúdos, apenas carne in natura. Quase 1% de alta em relação a setembro, a média de setembro do ano passado. O preço da tonelada caiu mais. No ano passado, em setembro, era 6 mil dólares e agora, este setembro, 4.536 dólares. Cerca de 1.500 dólares a menos por tonelada, 24,4%. João Pedro, essa queda, claro, foi sentida nos frigoríficos exportadores, mas isso parece que não tirou o ânimo das grandes indústrias exportadoras. Nós começamos, tem que exportar, né? Nós começamos as primeiras semanas de setembro muito bem, 14 mil, quase 15 mil toneladas por dia. Na reta final deve ter caído muito, de forma muito significativa, porque esse número aí é a média dos 21 dias úteis do mês de setembro. 20 dias. 20 dias úteis do mês de setembro. Então você vê que, mesmo assim, é um número muito bom, quase 200 mil toneladas de carne in natura, nós estamos falando de carne in natura. Não sei se essa questão do feriado que deu na China agora, o Golden Week, a semana dourada deles lá,
Isso acabou impactando um pouco na questão de mercado, de comércio, de exportação, não sei, porque a China é a grande compradora, mais de 50%. Então, qualquer coisa que acontece na China impacta favoravelmente ou não nas exportações. Mas o número é bom, não dá para reclamar não. O Brasil vai chegar no fim do ano praticamente igual ao ano passado, que foi um ano que nós quebramos recordes na exportação de carne bovina. Muito bom. Vamos ver outras carnes. Carne suína, que fechou o mês com 98.460 toneladas exportadas, com alta de perto de 10% em relação ao que foi exportado em setembro, a média de setembro do ano passado, 4.900 toneladas por dia. Também, João, eu acho que ainda não resolve para valer o problema do suinocultor brasileiro, que precisa de mais escoamento da carne suína para ter o preço do suíno, do quilo do animal vivo valorizado. Mas está firme o mercado de suínos. E o Brasil está se consolidando como um grande exportador, né? Nós vamos passar de 1.100.000 toneladas de carne suína exportada. E o Brasil tem que fazer um esforço para entrar em mercados que até então nós não vendíamos, como o caso do Japão e Coreia do Sul, que em função da questão de vacinação contra a febre aftosa, ele bloqueava vários estados, o país praticamente como um todo. Hoje há um esforço grande junto ao Japão e à Coreia do Sul para que o Brasil entre com a carne nossa lá, e se isso acontecer vai impactar tanto em quantidade como no preço médio. Eles pagam um preço melhor para a carne suína lá e eles são grandes compradores, grandes usuários de carne suína. A carne nossa é boa, nós temos uma tecnologia de ponta, temos um modelo de produção também extremamente importante, que é o caso da integração. Você tem hoje um profissionalismo impressionante na suinocultura. Você tem o matrizeiro, tem aquele que pega o leitão e desmamado e leva ele para até os 40, 50 dias, depois passa para o terminador. É um processo extremamente profissional a suinocultura brasileira e conta com a melhor genética do mundo. A vantagem do Brasil também é a questão que os dois produtos que respondem por quase 70% do custo de produção da carne suína, tanto a suína como das aves, é o milho e o farelo de soja. Duas coisas que o Brasil produz e produz muito bem, obrigado. Frango. Frango também foi bem em setembro, exportou uma média de mais de 18.000 toneladas nos 20 dias úteis, 373.300 toneladas, um volume extraordinário também. E na comparação com setembro do ano passado, mais de 7% de crescimento. E sempre falamos aqui que o Brasil ganhou espaços de muitos grandes exportadores de carne de frango, porque nesses países concorrentes houve registros da gripe aviária em aviários comerciais. Aqui no Brasil nós tivemos cerca de 115 registros desde maio desse ano, mas nenhum deles na chamada avicultura comercial. E o resultado da balança comercial da carne de frango está aí firme, mostrando que o Brasil é o maior exportador e tem o status internacional de livre da gripe aviária. Isso realmente é o grande diferencial do Brasil. Não temos nenhum caso de gripe aviária em estabelecimentos comerciais do Brasil. E você vê o seguinte, o mundo hoje, essas questões sanitárias bloqueiam. Nós tivemos o problema de um animal da espongiforme, encefalopatia espongiforme, lá no Pará, trancou as exportações do Brasil. Atípico. Então não tinha lógica nenhuma e fecha. E mesma coisa é isso. A vantagem do Brasil é que o pessoal reconhece o trabalho que essa turma do nosso setor faz. Ou seja, há uma preocupação extraordinária em termos de controlar, de tentar minimizar qualquer risco de contaminação dos animais alojados. Isso é muito importante para o Brasil e muito importante para ter uma fonte de alimento saudável.
Então, hoje, a tecnologia que nós temos em termos de controle, a própria ação, aqui no estado apareceu um caso, já todo mundo fechou, isolou a área e tal. Foi numa fazenda que não tinha nada a ver com criação. É um animal que estava criado solta lá, talvez uma contaminação com alguma ave silvestre, alguma coisa qualquer, porque, graças a Deus, a gente tem uma vida muito intensa nas fazendas nossas. Eu vejo lá em casa, curicaca, ema, tudo que é ave lá. Então, é normal isso acontecer. Então, se aconteceu um caso, mas não impacta nada. E o Brasil hoje vai para mais de 15 milhões de toneladas de produção de carne de aves. Exporta 5 milhões e 200 e fica 10 milhões para nós brasileiros consumir. 50 quilos por habitante ano no Brasil, e mamando a caducando. Legal. Os grãos agora, soja e milho, vamos começar com a soja. 6 milhões e 400 mil toneladas no acumulado dos 20 dias úteis, né, com uma média de praticamente 320 mil toneladas. Impressionante, 67% de aumento em relação à média exportada em setembro do ano passado. E o milho teve volume ainda maior, 437.800 toneladas por dia nos 20 dias, 8.756.000 toneladas, com alta destacada de 43%. Exportando bastante milho, volume grande, João Pedro. O nosso milho, hoje o maior comprador também é a China. Exemplo da soja, exemplo de outros produtos, a China passa a ser o maior comprador de milho brasileiro. A coisa que até um ano atrás ele não comprava do Brasil. Passou a comprar Passou a comprar e já passou a ser o primeiro. O segundo é o Japão e outros países da Ásia. Ou seja, o nosso milho tem uma característica por ser colhido, grande parte dele, como é o caso do milho segunda safra, que é mais de 100 milhões de toneladas, ele é colhido na época seca, então tem uma qualidade de grão excepcional. E isso repercute muito no mercado mundial, porque é um grão que não tem contaminação com aspergillos, com outros qualquer micro-organismos que possam criar problema na criação. O problema do milho nosso é o seguinte, que ele é um produto relativamente barato, ele vale pouco mais de R$60 a saca no porto. O que acontece? Deprecia a renda do produtor, porque o custo de logística nossa é caro, nossas questões portuárias são complicadas, a gente não exporta mais, né, porque não tem espaço nos portos. Porque nós estamos disputando com soja, com açúcar, com uma série de produtos agropecuários, disputando espaço nos portos. Nossa estrutura portuária deixa a desejar nesse aspecto. Havia uma previsão de que o maior porto do Brasil, que é o Porto de Santos, seria privatizado. Esse atual governo já botou uma pedra em cima do processo, porque aí não vai faltar emprego para uma turma lá, né? Então, uma pena. Se o Brasil privatizasse tudo esses portos, facilitasse o processo de licenciamento, as ferrovias podiam melhorar muito o desempenho delas se elas conseguissem fazer anéis ferroviários nas cidades, porque São Paulo, até pouco tempo atrás, os trens passavam lá na Estação da Luz, lá em São Paulo, por dentro da cidade. Então, tem que haver um processo de agilização disso aí, para que haja maior produtividade. E hoje nós temos 60% na mão dos caminhões. Tinha que diminuir isso para uns 55%, 54% e aumentar a ferrovia e as hidrovias. Mato Grosso hoje, em termos de hidrovia, está crescendo muito bem. Outros estados poderiam crescer, nós mesmos. Aqui no Mato Grosso do Sul estamos exportando muita soja pelo Rio Paraguai, com destino à Argentina, que a seca quebrou a safra de soja deles, e o Brasil está fornecendo soja para as indústrias argentinas, que eles fazem o sistema de drawback, ou seja, importa a soja brasileira, processam e exportam óleo e farelo pela Argentina.